noite a todas e todos. Meu nome é Giovanni Diniz, eu sou doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo e participo do CPEC, Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, grupo coordenado pelo professor Maurício Dieter, quem teve a iniciativa e me convidou para participar desse curso livre a respeito do livro do professor Juarez Tavares, Fundamentos de Teoria do Delito, que é um livro aqui, a minha edição de 2018, a primeira edição, e o objetivo desse curso, então, é popularizar essa obra muito importante para o campo dogmático do direito penal e pensar aí em política criminal, né, novas formas de desenvolver no campo da teoria uma política criminal no Brasil, né? E a ideia que me foi passada sobre esse curso é de abordar nessas aulas um panorama geral sobre os capítulos e destacar pontos mais importantes deles, e a mim foi reservado o oitavo capítulo, e a pretensão desse estudo, né, feito não só nessa aula, mas nas aulas anteriores, também aqui disponíveis na plataforma, não é de esgotar a obra, né, mas de estimular para um estudo mais profundo. Então, não substituirá a necessária leitura do original. E no oitavo capítulo, que foi me passado, né, compreendido como parte dele, não todo, né, especificamente das páginas 495 a 504, abordarei um pouco sobre a culpabilidade na obra do professor Juarez Tavares dentro da teoria do delito, mas não toda a culpabilidade, apenas um ponto dela, né, o elemento da inexigibilidade de conduta diversa, né? E sobre ela eu vou seguir aqui o mesmo roteiro da escrita que o professor seguiu no livro, né, para tentar trazer a máxima fidelidade do que está ali na obra. E o autor, ele primeiro traz um panorama geral a respeito desse elemento que compõe a culpabilidade na teoria, e depois ele avança em 5 categorias, que vou também seguir a ordem que está disposta no livro, vou até aqui abrir o sumário para seguir nesta ordem. Depois desse panorama geral, ele aborda a coação irresistível, a obediência hierárquica, o estado de necessidade desculpante, o excesso excusável de legítima defesa e causa geral de exculpação. Bem, no panorama geral, né, antes de adentrar essas 5 categorias, já encontramos muitos méritos na leitura que o professor Juarez Tavares faz, né? Nesse panorama, considerando a doutrina, que a doutrina tem como elemento a inexigibilidade, a análise se a gente poderia agir de uma forma diferente da qual ela agiu, e mesmo assim ela poderia não ter incorrido no crime que ela incorreu, o professor Juarez Tavares menciona a crítica da impossibilidade de demonstração empírica, né, a respeito desse cenário que aconteceu no passado, que o juiz, diante dos fatos, né, a magistratura, que vai fazer o acerto do caso penal, tem que fazer para poder verificar, no caso concreto, se o agente, a pessoa que está sendo imputada do crime, poderia ter agido de uma forma diversa daquela que fez, né? E a crítica que o professor Juarez faz é justamente essa questão da impossibilidade de demonstração empírica, e o que acaba gerando, quase na maioria dos casos, uma presunção da culpabilidade, já que quase sempre tenta se fazer com parâmetros pouco objetivos, que também é outra crítica dele, esse exame de como que deveria ter a pessoa agido depois do fato já ter agido, sem ser levado em consideração muitos fatos que ali levaram a pessoa a agir daquela forma. Então, já se torna um avanço em termos de literatura dogmática, porque a solução que parte da doutrina resolve quanto a isso, acerca dessa impossibilidade que não é nova, que já é vista faz muitos anos, é atrelar essa impossibilidade material de demonstração empírica às finalidades da prevenção da pena, né? E que não é o que o professor Juarez defende, né? No sentido de que os outros doutrinadores falam, se associar que a pena vai ser desnecessária, então não haveria culpabilidade. Mas isso continua na crítica do professor Juarez sendo indemonstrável. Então, por isso que a solução que ele coloca é sugerir que a culpabilidade deve ser excluída necessariamente quando o sujeito, né, a pessoa imputada do crime, estiver numa situação em que ela não possa se orientar da conduta conforme a norma, ou seja, uma situação, né, que estará necessariamente atrelada à motivação. E aí é um ganho da teoria, porque ele foge dessas leituras que se colocam justamente apenas na finalidade preventiva da pena, para colocar como uma situação fática, né? E aí ele defende critérios objetivos, né? Ou seja, se não houver outra possibilidade de conduta, sendo aferida não no juízo hipotético de como poderia ter sido agido, mas em critérios objetivos, então a culpabilidade será excluída, né? E ainda nesse panorama ele fala sobre exclusão da culpa, né? É esse o termo que ele utiliza. Ele não utiliza, né, como exculpação, como uma desculpa. Inclusive, ele traz o debate de outros doutrinadores a respeito para afastar-se dessa diferenciação. Segundo ele, né, o direito penal deve ser excluído da vida da pessoa, que não poderia exigir, né, ou que não seria exigível da pessoa ter agido de outra maneira como ela agiu e agora estaria sendo imputado. Então, esse é o panorama geral que ele faz, né, e agora, propriamente, ele avança nessas 5 categorias, que é justamente a parte, a partir da página 495, que a mim foi atribuída.
E dessas 5, ele começa pela coação irresistível, né? A coação irresistível, ela se traduz, né, numa situação em que a pessoa, por uma coação moral, não poderia ter agido de outra forma, né, sem lesão ou ao menos uma ameaça de lesão ao seu próprio bem jurídico ou bem jurídico de terceiro. Bem, mas o que isso significa, né? Do direito positivo, no caso do Brasil, essa norma está prevista no artigo 22 do Código Penal, né? Que eu acredito que até será melhor fazer a leitura, né, da redação, para se ter uma noção do que isso significa em termos mais práticos e do direito material, né? No artigo 22 do Código Penal, se tem que, se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência de ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, o que se tem em primeiro momento, né, na leitura que o Juarez faz e outros doutrinadores, que também é clássico já da teoria do delito, é primeiro fazer a ressalva de que essa coação deve ser necessariamente moral, né? Afinal, se fosse uma coação física absoluta, não excluiria a culpabilidade, não entraria no campo da culpabilidade, mas anterior a ela a própria exclusão da ação, né? Já que a pessoa seria apenas mero, né, instrumento involuntário, né? Uma vez que a ação dela foi completamente coagida de modo físico mesmo. No caso da coação moral, que é essa que está no artigo 22 que eu fiz a leitura, é, tem é, tem-se a situação em que por justamente uma coação, um constrangimento vindo de fora, de outra pessoa, a pessoa que sofreu essa coação, ela não poderia ser responsabilizada, né, no campo da culpabilidade. Os exemplos mais clássicos que se tem, né, inclusive alguns trazidos pelo livro, por exemplo, da assinatura falsificada de uma pessoa que está sendo obrigada a assim realizar, né, moralmente, né, não fisicamente, por alguém, por um terceiro, que esteja apontando uma arma contra ele, né? Nesse caso, você não tem como exigir uma conduta diversa, porque a pessoa está tendo o seu bem jurídico ameaçado, o seu bem jurídico vida ameaçado, né? E por isso ela foi cometer o crime, né? Justamente porque terceiro está obrigando, né, uma força que não é física, mas moral, sobre a sua ação. Outros exemplos também que se tem é do funcionário de banco, né? Por exemplo, que dá a senha, né, quebrando seu dever de sigilo da senha do banco para o assaltante que também a mão armada lhe obriga a fazer. Outros casos também muito presentes na doutrina, da família que é sequestrada por um grupo, por uma organização criminosa, que obriga o sujeito a cometer um crime justamente ameaçando a integridade física, enfim, psíquica da sua família que está sob o poder dessa quadrilha, né? Extorsões de todo tipo também, né, são muito comuns e chantagens para ser realizada uma ação. Um dos casos relevantes que o professor traz, né, como exemplo, o da uma espécie de extorsão da pessoa que ameaça, né, coage moralmente uma a que irá expor seus segredos, caso ela não cometa o crime. Só que esse caso ele acaba sendo mais limítrofe, e isso também é um ponto abordado pelo professor Juarez, uma vez que ele não é tão claro quanto a pessoa que está tendo a arma apontada contra si. E nesse ponto, o professor Juarez traz algumas questões críticas a respeito, né? Uma delas é de como se vai aferir, como que é a medida, qual que é a régua para poder conseguir mensurar qual é a coação no caso concreto, né? Não deve ser, segundo o ponto de vista do professor Juarez, não pode ser realizado pela figura genérica que se tem no ordenamento jurídico, principalmente no passado, do homem médio. Como que teria agido o homem médio, como ele teria se comportado, como ele deveria ter se comportado diante daquela ação. Mas não, ao invés disso, por critérios que sejam relacionados à individualidade da pessoa que foi coagida. Afinal, a culpabilidade é um fator de individualização da conduta no caso concreto, você vai analisar a respeito de como aquela pessoa em específica deveria ter agido naquela situação. Então, para o professor Juarez, não é algo genérico, mas sim relacionado com a capacidade individual da pessoa coagida em suportar aquela coação e aquelas circunstâncias concretas do caso, né? Seja um caso mais grave, né, mais óbvio de se analisar, como o da pessoa que tem contra si uma arma colocada para realizar um crime, como em situações um pouco mais limítrofes, né? E aí vem novamente a questão da empiria, né, que não é justamente verificado em todos os casos como a pessoa deveria ter agido daquela forma e como ela se sentiu,
qual seria a régua que ela se sentiu coagida, quanto ela poderia suportar de coação, e por isso seria necessário fazer uma leitura global, né, relacionada aos bens jurídicos e principalmente sobre a obrigação da pessoa em suportar aquela ameaça ao seu bem jurídico. Por exemplo, no caso do banco, do assaltante ou da assinatura, em que tem a família do funcionário do banco sob posse e ameaçando a vida, não é dever do ofício do guarda, do vigilante ou do gerente do banco ter a sua família sequestrada. Isso não faz parte da descrição do emprego quando ele se candidatou. Então, também não seria necessário, obrigatório a ele, suportar esse constrangimento, suportar essa violência contra si a respeito da lesão do seu bem jurídico ali que está colocado sob risco, né? Tanto da sua família ou contra si, no caso da pessoa armada, né? Para sendo coagida a fazer a assinatura do documento. Outro ponto importante que o professor Juarez Tavares traz é sobre a proporcionalidade. E aí, né, digamos que esse é um ponto importante naquela régua dos casos mais limítrofes, porque nos casos de coação relacionados a uma espécie de extorsão ou uma chantagem, como é justamente o caso também trazido pelo professor a respeito da pessoa que está sendo coagida, constrangida moralmente a realizar certa conduta porque teria os seus segredos vazados, deve-se haver uma proporcionalidade entre a ação que ela vai praticar e que ela estaria, em tese, abarcada pela inexigibilidade de conduta diversa, né, no campo da culpabilidade, com a própria ameaça e lesão ao seu direito. E essa proporcionalidade é muito bem colocada no exemplo da pessoa que está sendo chantageada a ter um segredo exposto, e esse segredo, para evitar a exposição desse segredo, a pessoa vai lá e mata o outro que está colocando essa coação contra si. Você pode perceber, né, que diferentemente dos casos em que a família está sendo sequestrada ou que você está com uma arma contra si, nesse caso há uma relação de desproporcionalidade entre cometer o crime, né, no caso artigo 121, o assassinato, daquela conduta que está sendo coagida contra si, né, que motivaria em tese o crime e que poderia, em abstrato, gerar essa exclusão da culpabilidade. Nesse caso, não tem essa proporcionalidade, porque o bem jurídico que está sendo ameaçado, por exemplo, a privacidade, a exposição de segredo, ele é menor em termos de valor, né, de proteção, com relação ao bem jurídico vida, em abstrato, da pessoa que vai ser assassinada, que estava errada, sim, em fazer essa coação, mas que o bem jurídico é completamente diferente. Portanto, o professor defende, e esse é um ponto muito importante da doutrina dele, e que não é presente em todos os textos de outros doutrinadores, a proporcionalidade justamente na aferição, né, do cenário na culpabilidade da conduta diversa, da exigibilidade ou não de conduta diversa, né? Porque mesmo que haja uma situação ali em que seria possível debater sobre uma exclusão da culpabilidade, sobre a motivação, essa motivação ela precisa ser proporcional, né? E justamente porque o mesmo não poderia ser aplicado a uma pessoa que está sendo extorquida, né, num relacionamento extraconjugal de ter os seus dados, que é esse exemplo poderia ser parte desse exemplo relacionado à, à desproporcionalidade dos bens jurídicos colocados, né? A privacidade desse segredo e a morte. Então, caso verificado, né, nesse caso último colocado do exemplo, não teria uma proporcionalidade, mas se verificada essa proporcionalidade, e não sendo exigível que outra pessoa agisse ou aquela pessoa agisse da mesma forma, de outra conduta que não na forma que ela incorreu no tipo ilícito, né, teria sim a sua culpabilidade exigida. Essa, portanto, é a primeira categoria relacionada à inexigibilidade de conduta diversa. Né? E justamente, fazendo então um arremate né, final, teria a proporcionalidade como um dos fatores principais e a necessidade de se averiguar em critérios objetivos e da capacidade de suportar a coação como alguns elementos do mérito né, da leitura do que o professor traz e que não é presente em toda a doutrina. Né? Então, fica aí um ponto importante a se explorar dentro desse capítulo e quem deseja estudar de forma mais clara esse instituto que nem sempre é reconhecido na jurisprudência, inclusive. Se tem muito da leitura acadêmica dentro da teoria do delito, mas a aplicação é quase baixa, né? A incidência é muito baixa quando vai se pesquisar na jurisprudência o reconhecimento dessas causas nos casos concretos. Né? Fiz uma pesquisa em um tribunal local, fazendo busca por palavra-chave desses termos, né? Coação moral irresistível
e exclusão, culpabilidade, e fazendo essa busca concreta, você percebe que o tribunal analisa vários casos em que essa tese é aventada principalmente pela defesa, mas a taxa de reconhecimento, né, para justamente afastar essa culpabilidade é muito, muito pequena, é praticamente zero. Então, aqui tem alguns fatores para qualificar esse debate presente na obra do professor Juarez. Avançando, outro ponto que ele traz seria outra categoria dentro da inexigibilidade, é a da obediência hierárquica. E dentro do direito positivo, ele está presente também no mesmo artigo da coação, que é o 22. Eu vou fazer de novo a leitura só para que a gente frise a segunda parte do artigo, que é a que é mais relacionada à obediência. Bem, o artigo 22 já tinha lido antes, né? Se o fato é cometido sob coação moral, aliás, não fala moral, mas coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, é nessa segunda parte que se traz, né, no mesmo artigo do Direito Positivo do Brasil, a parte da obediência hierárquica. E ela é muito rica, essa questão dentro da culpabilidade, porque ela invoca não só uma questão técnica, né, jurídica, de exclusão de responsabilidade penal, mas também algumas questões, inclusive, do campo filosófico, histórico, teórico. E aqui, a fim só de ilustrar, não está no texto do professor Juarez, é um debate muito presente numa obra densa, né, em termos filosóficos, e que funda muitos debates dentro do direito, que é a obra da Hannah Arendt, de Eichmann em Jerusalém, uma obra clássica, e que ali se é colocada, né, a figura de Eichmann, que é colocada em julgamento após as atrocidades, né, realizadas pelo regime nazista, principalmente contra o povo judeu, depois, aliás, durante o julgamento é depois, mas julgando o que foi realizado durante a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente nos campos de concentração e Holocausto. E ali o debate é muito presente nessa parte jurídica, e por isso que esse livro de densidade filosófica é bastante trabalhado dentro das faculdades de direito, se é colocado o Eichmann como a figura do executor de ordens, né? E se ele deveria ser responsabilizado por isso, ou se ele estava só apenas seguindo as ordens que lhe foram colocadas por um regime que todos ali, num certo consenso social, evidentemente não todos, mas uma grande camada, concordavam e que mutuamente realizavam esse tipo de atividade. E nesse campo, a densidade que se ganha, né, o direito penal tenta achar uma solução para esse caso, né? No caso de Eichmann, ainda existe uma polêmica se ele realmente era mero executor ou se ele tinha ciência, sim, né, da ilicitude absurda dos fatos manifestamente ilegais de que ele executava, ou, enfim, que ele não era apenas a questão da banalidade daquele mal, mas que ele, sim, tinha uma consciência muito maior do que aquilo. Mas fato é, né, utilizando esse exemplo como uma premissa de uma pessoa mera executor, teria-se essa questão para o direito penal resolver, né? Como lidaremos com o fato de pessoas, né, dentro do poder público, principalmente dentro da administração do direito público, que atuam amando a ordem de uma pessoa que está superior a ela na cadeia de ordens, né? E aqui o professor Juarez faz uma diferenciação logo no começo do seu texto, do Estado na percepção positivista e no Estado democrático de direito. À medida que, para o professor, no Estado positivista, justamente por esse engessamento relacionado à norma, né, só faria sentido a contestação da ordem superior quando fosse nos casos realmente de manifesta ilegalidade, né? Enquanto já no Estado democrático de direito, relacionado a uma ideia de que esse Estado ele deve ter uma consonância harmônica com todos os outros princípios, o autor pensa que só seria possível a contestação de ordens, aliás, que seria possível a contestação de ordens, mesmo quando ela não fosse manifestamente ilegal, quando não houvesse esse caráter a mais de ilegalidade, assim, digamos, uma flagrante ilegalidade. Ou seja, deveria haver sempre, em nome de uma conformidade com o ordenamento jurídico, haveria sempre uma necessidade de se contestar ordens ilegítimas, né? E o autor, enfim, independentemente desse debate um pouco mais profundo, ele disseca o conceito, e pode ser esse conceito dissecado mesmo a partir do artigo 22, né, numa leitura mais objetiva, em 5 elementos, que são também plenamente dedutíveis, né, do texto, né, mas que caracterizariam a obediência hierárquica.
Para o autor, e aqui eu também vou fazer uma leitura, apesar dele ser plenamente, como falei, dedutível do artigo, ou enfim, da teoria, precisaria, para fazer essa caracterização, a existência, né, de um funcionário superior, né, com competência para expedir a ordem. Dois, de um funcionário inferior, né, em termos de subordinação, com competência para executar essa ordem que lhe foi passada. Três, uma ordem não manifestamente ilegal, porque se for manifestamente ilegal, não entraria nessa cláusula. Quatro, a execução dessa ordem nos seus exatos termos que lhe foram passados, né? Ou seja, o executor não poderia inovar na execução do que lhe foi ordenado, para haver a caracterização da obediência. E, por fim, em quinto lugar, um desconhecimento da ilegalidade da medida. Reunindo essas questões, esses cinco elementos, né, que estão ali dispostos de forma implícita no artigo 22 do Código Penal, teria, então, a possibilidade de exclusão da culpabilidade. Aqui um ponto importante que o professor Juarez traz, e que eu até comentei há pouco, é relacionado à aplicação dessa tese, né, de afastamento da exclusão da culpabilidade, apenas com relação ao executor que está inscrito dentro da ordem do direito, né, do direito público. Ixi, travou. Eu não acredito que travou. Será que voltou? Beleza, aqui tinha travado. Ixi, travou de novo. Bem, acho que voltou. Enfim, apareceu um anúncio aqui. Bem, voltando. O professor ele traz uma questão a respeito do direito do executor estar inscrito, né, tanto o executor quanto quem lhe ordena, está inscrito dentro de uma ordem do direito do Estado, do direito público. Ou seja, não seria aplicado a relações privadas, né, de empresas que, segundo o professor, estariam vinculadas por outros tipos de regras, por outros campos que não seriam aplicáveis a essa tese, né, como o direito do trabalho ou o direito do contrato social da empresa, e que não estariam vinculados. Eu, pessoalmente, meu Deus, o que está acontecendo? Tá, o computador passou por alguma coisa aqui. Bem, tem que voltar. Bem, reunindo esses cinco elementos, então estaria configurada a possibilidade de afastamento da culpabilidade pela obediência hierárquica. O professor defende, né, logo depois disso, no texto, uma posição histórica e de outros doutrinadores, inclusive, que pontua que essa tese seria cabível apenas a agentes públicos, ou seja, que não seria relacionado, não seria aplicável às relações privadas, né, que estariam regulamentadas por outras lógicas, pela lógica do direito do trabalho, pela lógica do contrato social da empresa, né, em termos empresariais, e que essa tese, portanto, não seria aplicável, ainda que o professor faça uma ressalva quanto às empresas de economia mista e algo desse gênero, mas sempre relacionados ao direito público e não ao direito, né, relacionado às relações sociais e comerciais privadas. Eu, pessoalmente, tendo a pensar, né, sendo bastante ousado em abrir uma leve divergência do professor Juarez, mas eu tendo a pensar que essa tese caberia, ou ao menos deveria caber, né, da obediência hierárquica, não apenas essas relações do poder público, mas também no âmbito privado, né, porque na minha leitura, né, novamente muito modesta, não seria a natureza pública ou privada que traria algum grau de afetação à culpabilidade do subordinado. Mas seria a própria subordinação que ele está colocado, né, e juntamente, evidente, com o desconhecimento da ilicitude da medida que ele foi imposto a ser executor. Ou seja, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar que essa tese caberia apenas no âmbito dos agentes públicos, dos funcionários públicos, né, em stricto sensu. Porque acredito que a mesma relação quanto à exigibilidade ou não de uma conduta diversa, não estaria relacionada a essa natureza pública ou privada do ofício, mas justamente essa pessoa está
subordinada a alguém que esta sim foi imaginou e foi o autor intelectual daquela ordem que gerou algum resultado nefático, ou ao menos, né, incorreu em algum grau de, de fato jurídico anticulpável. Bem, outro ponto que eu acredito que é relevante ao debate é o que o professor traz logo em seguida com relação à incidência da tese da obediência hierárquica. Segundo o professor, a tese só seria aplicável com relação a agentes públicos, dentro de uma lógica do direito público das relações do Estado. Segundo o professor, as relações privadas estariam regulamentadas por outros campos do direito, como o direito do trabalho, o contrato social da empresa ou o direito comercial, e, portanto, não teria aplicação dessa tese da obediência hierárquica. Eu compreendo o ponto, e inclusive, como falei, é uma posição histórica que se é adotada por outros doutrinadores, mas eu pessoalmente, com muita modéstia, né, na leitura, tendo a pensar que a tese poderia ser cabível, sim, ou ao menos deveria ser cabível, com relação ao âmbito privado, pois na minha leitura não seria a natureza do ofício, se pública ou privada, que traria uma afetabilidade à culpabilidade, mas, ao contrário disso, a questão da própria subordinação, né, ao receber uma ordem, evidentemente alinhado ao desconhecimento da ilicitude da medida executada. Então, poderíamos pensar na figura do estagiário que recebe uma ordem que não sabe ser manifestamente ilegal e executa justamente ou pelo medo de perder o emprego, ou então, aliás, não seria emprego porque é estágio, mas por medo de perder seu ofício, acaba executando uma ordem que não poderia ser exigido dele realizar de outra maneira aquela conduta, justamente por ter envolto numa relação de obediência hierárquica. Comentei de estagiário, mas poderia ser, enfim, qualquer relação empregatícia. Então, acredito, fazendo essa leitura que se afasta um pouco do que está escrito no texto, acredito que o grau da afetação da culpabilidade poderia ser, sim, relacionado a essa tese, né, manejado dentro do direito das relações privadas. Mas, novamente, né, essa é uma leitura bastante modesta que eu faço, né, e não está no texto do professor, que, segundo ele, seria justamente dentro das relações do Estado. E, voltando bem ao texto, nesse ponto, deve, segundo o professor, haver nessa ordem uma espécie de aparência de legalidade, né, para que a culpabilidade seja excluída, né? E isso, principalmente, né, voltando a esse debate, com relação ao funcionalismo público, inclusive, que é citado, dentro das Forças Armadas, que, por sua própria existência, são fundadas em hierarquia, né? Ou seja, mesmo as Forças Armadas, eu também colocaria as Forças de Segurança Pública no geral, mas principalmente as Forças Armadas, por serem fundadas em hierarquia, em obediência, elas devem passar por uma filtragem do subordinado quanto à relação dessa qualidade da ordem, né? Se ela é ou não lícita, ou ao menos manifestamente lícita, né? Para se caber dentro da aplicação da teoria. Aqui temos um exemplo, né, falando sim, em manifestamente legal da ordem, um exemplo midiático que atual, né, a gravação desse vídeo, que é de um tenente-coronel, cujo cargo era justamente de ajudante de ordens do presidente da República, aqui numa gestão do Brasil, e que o seu cargo, né, em si era puramente realizar ordens, né? Então ele estaria em tese, né, cumprindo os primeiros pontos, né, do que se precisa reunir para a aplicação das teses, né? Teria um subordinado, um superior que teria a competência para expedir a ordem, mas o que se tem nesse caso, né, é um caso em que o tenente-coronel ajudava o presidente a receber ordens para ocultar patrimônio da União e fazer vendas paralelas. Era uma ordem que é manifestamente ilícita, porque não está dentro das funções do presidente da República fazer a destinação, né, paralela de bens da União. Então, uma tese que foi aventada, e isso está noticiado mediaticamente, era de que o coronel teria agido, né, em obediência hierárquica à sua função. De fato, ele obedeceu uma ordem dentro de uma estrutura de hierarquia. Contudo, essa ordem ela não tinha nem aparência de legalidade, né? Era manifestamente ilegal. Portanto, não seria cabível, né, dentro do direito penal, dentro da dogmática, né, a aplicação do afastamento da culpabilidade, a exclusão da culpabilidade, né? Por isso, o cumprimento da medida lícita não pode ser utilizada como uma tese para afastar nesse caso, porque era muito fora, né, era manifestamente ilegal e, portanto, não deveria ter sido cumprida. Nos casos em que isso acontece, ao subordinado caberia o descumprimento da medida, justamente por ter nenhuma relação, né, com o seu cargo. Né, e por isso ele não poderia ser sequer, inclusive, segundo o professor, responsabilizado nem administrativamente, já que estaria deixando de cumprir uma ordem que seria manifestamente ilegal.
Bem, vencido esse ponto, né, a terceira categoria que refletiria a inexigibilidade de conduta adversa, a terceira hipótese, seria o de estado de necessidade desculpante, né? Segundo o professor, ele decorre de analogia da configuração do estado de necessidade justificante, que estaria no artigo 24, dentro do direito positivo do Brasil, do Código Penal. E se presume, portanto, a existência de uma ação necessária diante de um perigo atual, seja um perigo atual ao direito, ou então ao bem jurídico, e da própria pessoa, ou então de terceiro, e que não seja, dentro de um cenário que não seja possível de evitar por outro meio, que não a dessa ação que vai ser colocada depois para análise da imputação. E que não tenha essa ação sido, aliás, o cenário, sido provocado pela própria pessoa que vai ocorrer dessa maneira, né, da análise. Bem, esse ponto aqui o professor trabalha bastante rápido na obra, porque, como ele próprio fala, decorre de uma analogia a outro instituto. Então, muitas das questões são muito similares, né? Tanto do estado de necessidade desculpante como do estado de necessidade justificante. E o que vai diferenciar, né, nessa relação entre esses dois termos da justificação ou desculpação seria a relação que ambos vão ter com o bem jurídico, né? Especificamente com a igualdade do valor jurídico colocado em tensão sobre essas hipóteses de exclusão, né, diante de um caso de ação necessária e de caso de perigo, né? E nesse ponto, para deixar um pouco da abstração e trazer um pouco mais para a concretude, o professor traz um exemplo que elucida bastante a categoria, né? A respeito de duas situações de náufrago. E numa delas, na primeira, se tem uma disputa pelo um bote, né, ou poderia ser um colete salva-vidas, em que as duas pessoas que estariam disputando, elas estariam colocando em risco, estão numa situação de risco em que seu bem jurídico é igual em termos de valor a um em relação ao outro. Os dois estão ali numa situação de risco do bem jurídico vida. E para fazer a ressalva e para poder agir em defesa do seu bem jurídico, eles vão disputar em igual valor de bem jurídico aquele bote, aquele salva-vidas. E aí, diante dessa ação, né, teria uma justificante, seria uma questão de justificante, já que esse bem jurídico é igual. Agora, num caso similar, mas diferente, o professor também traz outra hipótese de náufrago, mas que não estariam ali disputando um bote, essas duas pessoas, mas sim um dos bens jurídicos seria a vida e outro a saúde da pessoa que a longo prazo ia se deteriorar se ela não comesse. No caso trazido, é um caso de canibalismo, seria uma hipótese exculpante, né, realizar a morte de uma das pessoas para se alimentar, já que ele não estaria incorrendo no mesmo valor do bem jurídico, né, do bem jurídico vida, mas sim de forma imediata a vida de um com a relação da saúde a longo prazo da desnutrição de outro. Então, a importância que se tem, né, dentro dessa leitura, que é um pouco mais sofisticada e que é trabalhada de forma breve ali no texto, é que para o professor ele traz uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, né, que não estaria justificada e que poderia receber outro tratamento penal, não fosse o desenvolvimento da teoria. E nesse ponto também que é importante explorar, né, categorias como essa dentro de trabalhos acadêmicos e dentro da prática, dentro da jurisprudência, justamente porque há uma certa lacuna em situações práticas que o direito penal precisa dar um tratamento diferenciado, um tratamento penal diferenciado. E avançando para a quarta categoria, o professor trabalha sobre o excesso excusável de legítima defesa, né? E aqui o primeiro capítulo do texto ele é bastante elucidativo e também farei a leitura brevemente para que seja o mais fiel e bastante elucidativo, o professor diz: ao regular o excesso nas causas de justificação, o Código Penal, entre parênteses, artigo 23, parágrafo único, reafirmou sua punibilidade como ato doloso ou culposo. Não obstante, em determinadas situações em que o agente se situa em condições idênticas ou semelhantes a um quadro de constrangimento ou sobre medo ou perplexibilidade, que lhe tome impossível agir como pessoa deliberativa, poder-se-á reconhecer uma causa de exclusão da culpabilidade. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Código Penal brasileiro trouxe no parágrafo único do artigo 23, né, a previsão de que o excesso sempre será punível, seja na sua figura dolosa, seja na sua figura culposa. Porém, aqui a construção que bebe diretamente do direito alemão, ela pensa nos casos em que, mesmo em que houve o excesso, esse excesso pode ser justificado e pode ter a culpabilidade afastada. Ainda ficou muito abstrato, mas eu trago um exemplo que será fácil de compreender. Né? O caso de uma cozinheira, pensamos numa cozinheira
que trabalha num restaurante, junto com um colega de trabalho, também de igual função, e os dois têm uma convivência estritamente profissional, mas o cozinheiro, às vezes, abusando ali do seu direito, né, do convívio dentro da relação de trabalho, assedia essa cozinheira com alguma frequência, faz falas eh, descabidas de cunho sexual e que lhe gera certo temor na cozinheira, justamente pela inadequação, por aquilo não fazer nenhum sentido no tanto para sua vida profissional quanto para sua vida pessoal. E até aí, não é a questão principal, mas num dia, ambos que trabalham junto com outras pessoas ficam sozinhas, vão fechar o restaurante mais tarde, e o cozinheiro avança, então, sobre a cozinheira para tentar praticar um crime contra a sua liberdade sexual, né? E então, nesse exemplo, o cozinheiro tenta estuprá-la, e para se defender, né, então, em tese, nos termos perfeitos da legítima defesa, a cozinheira pega, apanha uma faca e defere golpes contra o cozinheiro. Até aí uma situação, né, de legítima defesa, nenhuma dúvida muito a respeito. Só que para fazer essa defesa, ela se excede na necessidade de contenção do medo, né, do perigo imediato, e ao invés de deferir 2, 3 golpes, que seria suficiente para afastar aquele mal injusto, ela realiza, não sei, 30 facadas. E é nesse excesso que justamente se inscreve a questão da culpabilidade dentro dessa teoria que o professor Juarez traz, principalmente bebendo do direito alemão. Porque no direito penal brasileiro, né, dentro do parágrafo único do artigo 23, esse excesso será punível, né, seja por um dolo, seja por uma culpa. Mas, na construção teórica do professor Juarez, deve-se considerar, né, com relação a ao medo que a vítima estava sentindo, a perplexibilidade, a reação dela, isso pode ser considerado como um elemento que pode afastar sim a culpabilidade. Ou seja, foi sim um excesso, mas naquele caso não teria como exigir dela uma conduta diversa, porque não seria possível empiricamente ela ter um juízo naquele momento de quantas facadas seriam necessárias e tomado desse medo, dessa perplexibilidade na sua defesa legítima, ela se excedeu. Então, o que fala o professor Jareza é que não seria possível você, enquanto magistrada, realizar um juízo hipotético de quantas facadas ela deveria ter dado no caso concreto para poder fazer cessar aquela violência, aquele perigo, aquela eminente lesão ao seu bem jurídico, se, no caso concreto, aquela pessoa que jamais teria levantado, aquela cozinheira que jamais teria levantado a faca contra o colega de trabalho, não tivesse sido submetida àquela situação que foi absolutamente isolada na sua vida. Então, a implicação que se tem em termos de política criminal é justamente pensar, né, em aplicações com relação ao parágrafo, no campo do direito material e dogmático, do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. Afinal, você dá, né, uma causa supralegal ali a essa e pensa como poderia ser em casos da afetação diferenciada da culpabilidade daquela pessoa, que em um cenário daquele não poderia, mesmo no seu excesso, né, ser responsabilizada por um fato de que não teria como ser exigido uma ação diversa. Então, o ganho justamente é essa relação extralegal, né, que traz e que é uma inovação, né, seria uma inovação dentro do direito brasileiro, já que não se é positivado, né, em termos legais estritos. E por fim, a quinta categoria, né, já avançando muito o meu tempo, que o professor traz dentro desse elemento maior da culpabilidade, é uma causa geral de exculpação, né? Ou seja, ele faz uma leitura, né, ele deixa uma hipótese aberta, né, justamente que argumentando que, apesar de categorias anteriores existirem e que a elas poderem ser submetidos e incorrer a cada caso, nada impede que outras situações também sejam passíveis de excluir, né, de afastar a culpabilidade, se fundados, e essa ressalva é importante, né, no princípio do poder agir de outro modo. Ou seja, se existir outro fundamento que não subsuma a norma exatamente como ela estava, dentro da coação, dentro da obediência, ainda assim existe uma cláusula geral que, se obedecendo esse princípio do poder agir de outro modo, né, ou não podendo agir de outro modo, ela estaria abarcada nessa possibilidade de afastação, né, de afastamento e exclusão propriamente dita da culpabilidade, né. E aí você precisa fazer uma análise, né, de uma semelhança, se há um estado de necessidade, uma ação de perigo, a proporcionalidade, que foi comentada em outros casos, o contexto, a motivação, finalidade e a proteção do bem jurídico,
para fazer essa possível adequação, né, dessa cláusula extra, também super legal, e que não seria taxativa, portanto, dentro da lógica da culpabilidade e de sua afastação. Um exemplo que o professor traz, aliás, mais que um, mas que eu acredito que são bastante ricos para esse debate, até porque envolve questões não só jurídicas, mas também políticas e questões da ordem da filosofia, do direito, sociologia, tem a ver com a desobediência civil, que é um caso que ele traz, né, escrito mesmo, a respeito, que seria uma hipótese em que não estaria exatamente colocado nas outras categorias, mas que teria o condão, então, de poder afastar sob essa cláusula geral, que ele traz como quinta categoria da inexigibilidade, dentro de um cenário fático em que a pessoa está realizando ali uma conduta e ela não poderia ser exigida algo diverso. Outra situação também que o professor traz são em situações de extrema pobreza, né, que a pessoa sem casa, sem teto, né, a pessoa em situação, a população em situação de rua, o sujeito não tem outra opção, né, não lhe é possível de se exigir outra opção, né, senão a de ocupar, por exemplo, o terreno improdutivo ou um imóvel urbano abandonado. Então, eu acredito que esse ponto também, finalizando todos os mapeamentos da contribuição que o professor traz à teoria, é muito, muito rico, ao ponto de que traz novas perspectivas, novos horizontes à dogmática, e é uma dogmática que, né, pode se ver pela toda essa carga, que ela não está preocupada apenas com meros formalismos e fechar os olhos à realidade. Ao contrário disso, ela se atenta a buscar trazer respostas à realidade, justamente trazendo um arcabouço jurídico mais refinado dentro da teoria do delito. Então, acredito que essa seja a contribuição quando se fala da culpabilidade, né, no viés do professor Juarez, né, com todas essas possibilidades supralegais que vai numa construção não apenas positivista e óbvia do que está escrito no código, como também ele traz categorias que vão além disso e nos dão a possibilidade de pensar em situações que o direito penal às vezes não sabe bem tutelar. Então, agradeço a oportunidade de fazer esses breves comentários, ainda que tenha excedido em muito meu tempo, desejando um bom estudo e frisando a necessidade de não se substituir a leitura, né, por esse curso. Então, agradeço quem assistiu até aqui, mas pedindo, né, que faça a leitura dessa importante obra no seu original. E agradeço também aos esforços dos colegas do CPEC e ao professor Maurício Dieter por essa oportunidade e por poder aí divulgar um conteúdo tão importante de forma gratuita e bastante democrática. Então, obrigado, até mais. Querido professor Juarez Tavares, eu gostaria aqui de compartilhar a minha alegria, né, em participar dessa bela e merecida homenagem que foi aqui preparada pelo professor Maurício Dieter, registrar a honra e o privilégio que eu tenho por ter dado ali os meus primeiros passos nas ciências criminais, sendo guiada por você ao longo de toda, né, a faculdade, depois no mestrado, inclusive me fazendo, né, uma belíssima carta de indicação rumo ao doutorado. E durante toda essa nossa caminhada acadêmica, né, juntos, foram mais de 30 anos, eu não poderia ter tido um melhor exemplo de seriedade, de competência, de assiduidade, de comprometimento ético, de brilhantismo. Você é um desses profissionais raros, professor, que nunca, né, faltou a uma aula, que nunca se atrasou e que nunca ministrou aulas muito boas. Sempre foram aulas magníficas, verdadeiras conferências, né? Então, eram momentos memoráveis com embasamento filosófico que nos instigavam, né, a todos a uma reflexão do crime, da sociedade, do bem jurídico, né, em que você sempre nos mostrou o necessário papel da dogmática jurídico-penal crítica, né, como uma das ferramentas ali tão importantes na contenção, né, da delimitação da esfera punitiva do Estado. Então, professor, certamente esse é um dos maiores contributos, né, que você vem nos legando aqui para a nossa margem. E ao longo da sua brilhante trajetória, da sua irretocável carreira pública, com tantos cargos que ocupou, né, de Defensoria Pública da União à Subprocuradoria-Geral da República, e ainda como professor, né, Universidade Federal, Universidade Pública Estadual, como pesquisador do Max Planck, né, ao seu pós-doutoramento na Alemanha,
como tradutor também de Wessels, Ferraioli, Zaffaroni, Munhoz Conde, tantos autores insígnes, né, difundindo esses saberes tão relevantes aqui no Brasil, e como autor, né, a gente pode dizer, de uma densa e extensa produção, muito diferente desse produtivismo que hoje nós assistimos aí na academia, em que questões, né, tão relevantes e sofisticações, né, atinentes à construção abstrata do delito, em que você foi dialogando com a escola de Frankfurt e nos trouxe, então, né, adesões aí de Adorno, Habermas, Klaus Ginter, né, repensando toda a teoria do crime. E durante essas múltiplas atuações, todas elas, sempre teve uma marca, né, central que perpassa todo o seu caminho. É o foco na pessoa humana, né, a preocupação com os indivíduos mais vulneráveis. Então, professor, essa é a sua grande lição, né, que você, como nosso grande mestre, nos ensina, você que forjou aí gerações, né, de estudantes da graduação, doutorado, engajados nesses ideais, imbuídos, né, desses valores éticos. Então, professor, vindo, né, tudo isso, né, de um dos maiores penalistas da nossa latinidade, né, o que nós temos a dizer para você, né, é gratidão. Gratidão nos define. Todo o carinho aqui da sua eterna discípula. Grande beijo. Eu considero Juarez Tavares um gênio, simplesmente um gênio, um abençoado, alguém que consegue ter, como ele, a capacidade de sintetizar o pensamento, o guardar o conhecimento que ele guarda e que tem uma capacidade de dizer realmente que eu invejo no bom sentido, porque eu aprecio, porque eu adoro ouvir Juarez falar. A sua lucidez impressionante, a sua capacidade de dizer, o seu conhecimento, a sua cultura. Ele sabe tudo. Direito penal, ele é um mestre. E eu não me canso de aprender com ele, de ouvir, de me honrar de ser seu amigo. E durante, puxa vida, mais de 50 anos nós convivemos e eu não me canso de apreciar o talento, a capacidade oratória, a capacidade de dizer o conhecimento, e sobretudo o conhecimento de direito penal. Aliás, o conhecimento geral, porque ele é um professor na expressão exata da palavra. Ele é um grande professor e, sobretudo, um grande amigo, por quem eu tenho uma enorme admiração e desejo a ele toda a felicidade do mundo.